Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Lucas, professor de Química, e a gente vai terminar aí a correção, né? No caso, o exercício de número 10 da Unifesp do segundo dia. Então, nós temos aí, né, a questão de número 10 que fala o seguinte: a cúrcuma, açafrão da terra, é um condimento de cor amarela que possui propriedades antioxidantes, antifúngica e outras. Essas propriedades da cúrcuma, inclusive a sua cor, estão relacionadas ao seu principal componente, a curcumina, que existe na forma de três estruturas isômeras em equilíbrio, um A, um B e um C, como predomínio da estrutura, com predomínio, né, da estrutura 1A. Então aqui nós temos as três estruturas que a gente tem aí, né, que são isômeras. A curcumina também funciona como indicador ácido-base, apresentando cor amarela predominantemente em meio ácido e em meio neutro, e cor vermelha predominantemente em meio básico. Item A. Identifique duas funções orgânicas oxigenadas, né? Muito importante aqui, ó, oxigenadas, né? Ligadas a anéis benzênicos. Então, só são as funções orgânicas, turma, que estão ligadas a anéis benzênicos, presentes nas três estruturas da curcumina, um A, um B e um C. Então, vamos lá. Item A. Quais são as funções, né? Quais são as funções que nós temos aqui no item 1A, 1B e 1C? Que são iguais, né? Presentes nas três funções. Então, nós temos aqui, ó, uma hidroxila ligada a anel benzênico e aqui eu tenho um oxigênio. Aqui eu tenho a mesma coisa, ó, um OH e um O. Qual que é a diferença? A hidroxila ligada a anel benzênico nós chamamos de fenol. Tudo bem? E o oxigênio entre dois átomos de carbono, então a gente chama isso aqui de éter. Aqui nós temos a mesma coisa, nós temos um éter, e aqui nós temos um e aqui nós temos um fenol. Certo? Hidroxila ligada a anel benzênico, nós temos o quê? Nós temos um fenol. E um oxigênio aqui, ó, ligado entre, né, dois átomos de carbono, nós temos um éter. Se a gente perceber, ó, aqui a gente vai ter um éter também. Aqui, hidroxila ligada a anel benzênico, nós teremos um fenol. Aqui, nesse outro composto aqui, a gente tem um éter. Aqui nós temos um éter também, vou colocar aqui no cantinho, né? E aqui nós temos quem? Nós temos um fenol. Ah, mas e aqui essa dupla O? Gente, isso daqui não tem nas outras estruturas, né? Presentes nas três estruturas. Três estruturas. É uma cetona, só que a cetona ligada diretamente a anel benzênico, a gente só tem na 1C. Então, a gente não vai colocar ela, né? Nós precisamos de duas funções oxigenadas que estão presentes nas três estruturas. Então, ó, o que a gente pode escrever aí? Figura 1A. Nós temos fenol e éter. 1B, nós temos um fenol e éter. E 1C, que nós temos semelhante? Um fenol e um éter. Né? As duas funções que temos aí nas duas estruturas, nas três estruturas. E as funções são funções oxigenadas ligadas diretamente ao anel benzênico. Certo? Item B. No item B, ele diz assim, ó, considere soluções aquosas das substâncias óxido de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de amônio e carbonato de sódio. A curcumina deverá apresentar cor amarela em duas dessas soluções. Identifique essas soluções. Gente, quando que a minha curcumina vai apresentar cor amarela? Vou até anotar isso aqui, ó. Ele me falou lá no enunciado, né? Ó,
A curcumina também funciona como indicador ácido-base, apresentando cor amarela em meio ácido e em meio neutro. Tudo bem? Então, eu só vou apresentar cor amarela quando eu tenho um meio ácido e um meio neutro. Qual dessas substâncias, né, apresentam aí esse caráter? Bom, óxido de cálcio. O óxido de cálcio, que é o CaO, ele é um óxido básico, tá? Se a gente coloca ele em água, ele vai me dar uma base. Então, ele não pode ser. O cloreto de sódio. O cloreto de sódio, gente, ele é um meio neutro, né? Ele sofre hidrólise, por ser derivado aí de uma base de um ácido forte. Então, ó, o NaCl é uma substância que em solução, né, me dá um meio neutro. Meio neutro. Então, no caso, a curcumina deverá apresentar cor amarela nessa solução, porque ela evidencia um meio neutro e o cloreto de sódio é um meio neutro. Cloreto de amônio. O cloreto de amônio também deve ficar amarelo. Por quê? O cloreto de amônio, ele está em solução, é um meio ácido. Evidencia um meio ácido. Por quê? Porque ele é derivado de ácido forte, né, e base fraca. Então, sofre hidrólise. Se sofre hidrólise, né, e seguindo essas características de ácido forte e base fraca, ele evidencia um meio ácido, então a curcumina iria mudar de cor. O carbonato de sódio, ele, né, o Na2CO3 aqui no caso, ele é um meio básico. Por quê? Porque ele é derivado de ácido fraco, que seria o H2CO3, né, um ácido instável, e base forte. Então, ele não sofre hidrólise, então ele não seria, né, um meio ácido, ele seria um meio básico. Então, as duas únicas substâncias que mudariam a cor com a curcumina seria o cloreto de sódio e o cloreto de amônio. Certinho? Então, essa foi a questão de número 10 da Unifesp. Um abraço, pessoal!